Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de número 2 do nosso mini curso gratuito Primeiros Passos no Balé. Eu me chamo Thaís, eu sou bailarina clássica e eu criei esse curso especialmente para mulheres adultas que sonham em aprender o balé. Na aula de hoje, nós vamos aprender os fundamentos do balé, que são as posições dos pés e as posições dos braços. E o bacana é que você vai usar praticamente todas essas posições em todos os demais movimentos do balé. Começando, nós temos a primeira posição dos pés, que é quando eu tenho essa rotação externa das minhas pernas. Então, é como se você fizesse a letra V com os seus pés, ok? E um ponto bem importante, bem bacana de falar agora, já no comecinho, é que essa rotação externa, ela não acontece só lá embaixo no calcanhar. Essa rotação ela começa aqui em cima no encaixe do seu quadril, ok? Então quando você for pensar em fazer essa posição, essa primeira posição, ou todos os demais movimentos que exigem um andeor, que é essa rotação das pernas para fora, quero que você pense aqui, ó, começando lá em cima no seu quadril e assim por diante, pensando na coxa, joelho, panturrilha e então tornozelos lá embaixo, ok? Então, ó, primeiro só me observa, depois a gente vai praticar junto. Essa é a nossa primeira posição. Vou fazer de lado também. Esta é a nossa primeira posição. Já lembra lá de tudo que você aprendeu na aula número 1, sobre postura, sobre alinhamento? Partindo para a nossa segunda posição, é bem parecida com a primeira, só que com as pernas um pouquinho afastadas. Um pouquinho quanto? Mais ou menos aí o tamanho do seu próprio pé, ok? Então, para a gente chegar nessa segunda posição, a gente pode fazer uma meia ponta a ponta e retornar um pouquinho, fazendo meia ponta calcanhar no chão, ok? Segunda posição, deixa eu fazer de lado, segunda posição. Continuando, nós temos a terceira posição. A terceira posição é quando o calcanhar da minha perna da frente se encontra exatamente no meio do meu pé que está atrás, ok? Então, estou aqui em uma segunda posição e quero retornar para uma terceira posição. Retornar não, né? Eu quero ir para uma terceira posição. O meu pé que precisa retornar. Voltei, então aqui eu tenho a minha terceira posição. Percebeu que o meu calcanhar da frente, ele encosta na metade do meu pé lá de trás? Então, isso aqui é uma terceira posição com a minha perna direita à frente. Se eu quisesse fazer uma terceira posição com a minha perna esquerda na frente, não mudaria nada. Eu simplesmente colocaria o calcanhar da minha perna esquerda na frente, encostando na metade do meu pé direito que está lá atrás, ok? Terceira posição, de lado. Essa primeira, segunda e terceira posição são as posições que você mais vai usar enquanto você estiver aí no nível iniciante, né? Descobrindo aí todas as movimentações do balé, aprendendo sobre o plié, sobre o battement tendu, sobre o arabesque, enfim. Você praticamente vai usar somente essas posições, mas a nível, né, de conhecimento, quero te passar todas as posições. Nós temos a quarta e a quinta que exigem um pouquinho mais dessa rotação da perna para fora, por isso elas são um pouquinho mais difíceis, ok? Mas a gente vai praticar sim, senhora. Bora lá. A quarta posição, eu vou fazer aqui a minha terceira para a gente progredir para a quarta. Nessa quarta posição, eu preciso fazer uma ponta do pé lá na frente
e daí deixar o meu calcanhar descansar lá na frente, ok? Sobre alinhamentos, os meus dedos do pé da frente precisam estar alinhados com o calcanhar da minha perna de trás e da mesma forma do outro lado, o inverso, ok? Ou seja, o meu calcanhar precisa estar alinhado com os meus dedos do pé. Eu não posso, você que está aí de frente, não pode ver o meu dedão aparecendo, tá vendo? Ou aqui, ó, né? Quando eu cruzo demais a minha perna, você consegue ver o meu calcanhar. Então, não, quem me vê de frente não pode enxergar nenhum dedo ou nenhum calcanhar para fora, ok? Por isso que é um pouquinho mais difícil, porque exige muita força, né, da rotação do andeor e a força de sustentação, ok? Eu vou demonstrar de forma lateral, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Faço a ponta do pé lá na frente, coloco o calcanhar, tentando, né, o máximo do andeor lá na frente. E essa daqui vai ser a minha quarta posição, ok? E partimos para a quinta e última posição, que é bem parecida com a terceira. Lembra da terceira? Onde o calcanhar está na metade do meu pé. Só que na quinta, esse calcanhar, ele vai tampar os dedos. Consequentemente, do outro lado, a mesma coisa. Os meus dedos tampam os meus calcanhares. Ok? Então, aqui rapidinho. Primeira posição. Segunda posição. Terceira posição. Quarta posição. E quinta posição, ok? E quando eu pedir para você realizar os pés paralelos, é nada mais, nada menos do que essa posição, com os pés paralelos apontadinhos lá para frente, sem segredo, sem pensar em rotação de andeor nenhuma, ok? Então agora que eu já te apresentei, que eu já te introduzi todas essas posições de pés, vamos praticar juntas, ok? Levanta aí. A gente vai ficar 10 segundinhos em cada uma dessas posições para que você consiga pensar nos alinhamentos, na postura e que você consiga, né, descobrir que sensações, o que o seu corpo está respondendo ali para você, ok? Então vamos lá. Vem junto comigo. Primeira posição, segurou, pensou no alinhamento, pensou na postura, alinhamento, segurou nas forças, lembra? Quadril para baixo e quadril para cima e segurou, ficou. Aí, pode relaxar um pouquinho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na segunda posição. Arrasta o pé para o lado, calcanhar no chão. Pensou no quadril neutro, lembra? Sem deixar bumbum lá para trás, quadril neutro. Vou segurar 10 segundos. Bora comigo. Segurou. Relaxou, muito bem. E aí, o que seu corpo, o que suas pernas estão sentindo? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Ela tá doendo um pouquinho? Vamos lá. Continuando, terceira e quarta posição seguidos, ok? Vamos lá. Terceira posição, calcanhar na metade do meu pé de trás. Estiquei as minhas pernas, pensa lá, força lá para baixo, como se os dois pés estivessem empurrando o chão. E do quadril para cima, aquela força de crescer. Lembra? Cabeça empurrando algo lá para cima. Segurei o meu quadril neutro e vou ficar 10 segundos. Valendo! Relaxou, muito bem. Solta um pouquinho e vamos para a quarta posição. Apontei ponta do pé lá na frente, calcanhar no chão, dedos alinhados com os calcanhares e
né? Consequentemente, a mesma forma, a mesma coisa do outro lado. Segurou e ficou. Relaxou. Muito bem. Relaxa um pouquinho, ó, quadril. Dá uma balançadinha para os lados, porque eu sei que exige muito dessa rotação fazer a quarta e principalmente a quinta posição. Mas bora lá que nós estamos na última posição dos pés. Preparou para a gente segurar na quinta posição. Lembra lá, não posso ver o seu dedo desse lado e nem o seu calcanhar lá do outro lado, ok? E esticou o máximo que você consegue. Se tá muito difícil e impossível esticar o joelho, o que você vai fazer? Volta um pouquinho, tudo bem? Fica ali um pouquinho mais do que a terceira, mas para você saber, né, para você ter esse conhecimento de que a quinta ela não pode mostrar o dedão, mas tudo bem se o seu corpo não corresponder agora de imediato, ok? Lembre, não se cobre, tudo leva um certo tempo até o nosso corpo responder e tá tudo certo, ok? Mas bora lá, vamos tentar. Vamos nos desafiar, né, porque é sobre isso. Esse curso é sobre isso. Preparou? Lembrando da postura, alinhamentos e segurei 10 segundos. Relaxou. Muito bem. E aí, o que você sentiu? Foi fácil, um pouquinho difícil? Ah, a primeira posição foi fácil, mas a quinta foi difícil? Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber como está sendo essa experiência para você, ok? Então vamos dar continuidade às posições dos braços. Os braços, nós não temos muitas posições, nós temos a preparatória, primeira posição, segunda posição e terceira posição, ok? Então vamos lá, vou começar de lado que fica mais fácil de você entender, ok? A preparatória é quando os nossos braços saem desse estado de relaxamento para essa forma de arredondamento, ok? Então a sua mão ela vai ficar um pouquinho à frente da coxa, seus cotovelos eles vão dar uma apontadinha para o lado e o antebraço ele vai finalizar essa curvinha, ó. Então você vai ter um círculo completo, não exatamente como uma bola redonda, mas sim algo alongado, ok? De novo, mão na frente da coxa, cotovelo, cotovelo, antebraço para dentro e os dedos leves e relaxados, ok? O dedão ele sempre vai estar perto do nosso terceiro dedo. Não precisa tocar, certo? Mas ele sempre vai estar ali pertinho desse nosso terceiro dedo. Então essa é a nossa posição preparatória. De lado, preparatório. Percebeu que eu não tô encostada aqui, ó, com os cotovelos sempre ativados. É uma força que existe aqui e outra força que existe aqui no meu antebraço, ok? Pra gente realizar a primeira posição, o que você vai fazer? Só manter essa forma, manter essas forças e subir o braço na altura do seu umbigo, ok? Então você vai imaginar que você está segurando uma bola grande, ok? Não muito grande e nem uma bola pequenininha. Vamos lá, uma bola média, ok? Vai ajudar. Então você tem que manter essa força dos cotovelos, ó, não relaxa o cotovelo, cotovelo ativado, ativado e antebraço fazendo a curvatura, ó. Se você me vê, né, lá de cima é essa forma, essa posição que você precisa enxergar, ok? Não subindo demais, não lá embaixo perto da coxa, na altura do seu umbigo, esticou para frente. A segunda posição é quando eu mantenho essa forma da preparatória da primeira posição, mas eu vou abrir um braço para um lado
e outro braço para o outro lado, ok? Uma coisa muito legal de você pensar nessa posição, além dos cotovelos, né? Pra gente não ficar igual um franguinho, é ativar suas escápulas, ok? Esse ossinho aqui, ai, meu colo não está aparecendo, mas tudo bem. Nós temos dois ossinhos aqui, ó, que são as escápulas. Então, eu quero que você ative e não relaxe ela lá pra cima. Ative ela aqui, como se elas quisessem se juntar, ok? Ó, tô relaxada e agora ativei as escápulas. Então, elas precisam estar ativas tanto na preparatória quanto na primeira, mas principalmente na segunda posição, ó. Tô relaxada e agora com as escápulas ativadas, ok? Você vai sentir como se fosse uma força começando lá na sua escápula e saindo pro braço lá para fora, ok? E pra gente finalizar, nós temos a terceira posição, que é essa forma da primeira, porém com o meu braço lá em cima. Ó, eu vou dar uma abaixadinha aqui, acho que eu vou me ajoelhar no chão para você conseguir visualizar melhor o meu braço, ok? Então, ó, saí de uma primeira posição para uma terceira posição. O cuidado é não deixar esse braço ir lá para trás e não ficar muito, ó, lá na frente na altura dos meus olhos. Qual é a altura ideal? Mão na testa e vai esticando em uma diagonal para cima, ok? Então, estou aqui em uma terceira posição, olhando para frente sem mexer a cabeça, só mexendo os meus olhos, eu preciso visualizar a minha mão. Se eu não consigo, é porque ela foi lá para trás, ok? Então, levemente à frente, olhando, somente mexendo os olhos. Se eu consigo visualizar os meus dedos, tá certo, a terceira posição, ok? Então, agora chegou o momento da gente praticar essas posições dos braços. Bora lá comigo? Preparatória, a gente vai segurar 10 segundos, valendo! Primeira posição. Segunda posição. E terceira posição. Muito bem, você fez um ótimo trabalho e lembre-se, a prática leva à perfeição. Não se cobre muito, aproveite o processo e principalmente se divirta em todo esse processo. E antes da gente finalizar, eu gostaria de saber como que foi a sua experiência, como que foi estar aí do outro lado praticando essas posições de braços e de pés junto comigo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida também deixa aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder, te ajudar da melhor forma possível. Um grande beijo e até a aula número 3.